Ela foi para a loja de chá para esquecer seu aluguel atrasado, não para se tornar um alvo. 1 minuto, Siena era ninguém, apenas uma garçonete, invisível para o mundo. O próximo, a mulher mais temida em Chicago, sentou do outro lado dela, tremendo debaixo de um casaco de vison, e sussurrou um apelo que soou mais como uma sentença de morte. Finja que você é a noiva do meu filho, ou nós duas morremos agora mesmo. Ela não sabia o filho era Dante Valente. Ela não sabia que dizer sim era fácil, mas sobreviver ao noivado seria a coisa mais difícil que ela jamais faria. Esta é a história de como uma mentira se tornou uma guerra. Era uma terça-feira e Siena tipicamente não agia como ela tinha dinheiro nas terças-feiras. Terça-feira era usualmente o dia, ela contava as gorjetas da sua dupla jornada no Louis Diner e decidia qual conta de utilidade poderia esperar outro mês. Mas hoje era o aniversário da morte da sua mãe, e a tradição era um fantasma teimoso. Então Siena sentou no canto de trás do Gilded Leaf, uma sala de chá na Michigan Avenue, onde o ar cheirava a bergamota e dinheiro antigo. Ela estava vestindo seu único vestido bom, um vestido envelope azul marinho de brechó, que ela tinha passado a vapor por 1 centímetro de sua vida, e sorvendo uma xícara de Darjeeling, de primeira colheita que custou 12 homens. Isso eram 3 horas de trabalho depois dos impostos. Ela olhou pela janela embaçada, assistindo o vento de Chicago chicotear neve contra o vidro. Ela estava tentando se sentir elegante, tentando se sentir como uma pessoa que importava quando a campainha acima da porta soou. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Foi uma mudança sutil, como a pressão do ar caindo antes de um tornado. Uma mulher entrou. Ela estava na casa dos 60, elegante de uma maneira que parecia afiada como vidro lapidado. Ela usava um pesado casaco preto, óculos de sol grandes e um lenço de seda amarrado sobre seu cabelo prateado. Ela não esperou pela anfitriã. Ela escaneou a sala, seu olhar se movendo freneticamente até que pousou em Siena. Siena congelou, sua xícara de chá a meio caminho de sua boca. A mulher correu, não tanto andando quanto fugindo, e escorregou para o assento vazio da cabine diretamente do outro lado de Siena. De perto, a elegância rachou. A mulher estava respirando com dificuldade, um brilho de suor em seu lábio superior, apesar da temperatura congelante lá fora. Com licença, Siena disse, abaixando sua xícara. Eu acho que você tem o errado. Não olhe para a porta, a mulher sussurrou. Sua voz era gutural, imersa em um terror que fez os pelos dos braços de Siena se arrepiarem. Pegue sua chaleira, sirva-me uma xícara. Faça isso agora, eu... O quê? A mulher estendeu a mão pela mesa. Sua mão manicure e adornada com um diamante do tamanho de uma perna de codorna, agarrou o pulso de Siena. Seu aperto era de ferro. Há 2 homens em casacos cinzas de gabardine pela entrada. Eles estão aqui para me matar. Se eles me virem sozinha, eles atirarão. Se eles me virem com a noiva do meu filho, eles hesitarão. Hesitação nos compra tempo. O coração de Siena batia forte contra suas costelas. Senhora, eu sou apenas uma garçonete. Eu não sei quem você é. Eu sou Lúcia Valente, a mulher sibilou. O nome caiu como uma pedra. Mesmo trabalhando em uma lanchonete no lado sul, Siena conhecia o nome. Os Valente não eram apenas uma família. Eles eram uma instituição. Construção, transporte, gestão de resíduos e corpos no rio. Por favor, Lucia disse, seus olhos úmidos atrás dos óculos escuros. Meu filho está a 5 minutos de distância. Apenas sirva o chá. Sorria. Haja como se me conhecesse. Haja como se o amasse. Siena olhou por cima do ombro de Lucia. Ela não pôde evitar. Pela banca do maitre, 2 homens estavam escaneando a sala. Um tinha uma cicatriz atravessando sua sobrancelha. O outro mantinha sua mão direita enterrada profundamente dentro de seu casaco. Eles pareciam tubarões em uma tigela de peixe dourado. Siena pegou a chaleira. Suas mãos tremiam, chacoalhando a porcelana.
mas ela serviu. Bom, Lucia exalou. Agora me pergunte sobre o local do casamento. Me pergunte se eu prefiro a catedral ou a propriedade. Você? A voz de Siena falhou. Ela limpou a garganta. Você acha que a catedral é muito arejada para um casamento de inverno? Lucia. Lúcia forçou um sorriso que parecia doloroso. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Siena, inclinando seu corpo para que os homens na porta pudessem ver o anel de noivado em seu próprio dedo, mas bloqueando a linha clara de visão deles para seu peito. Oh, querida, a catedral é atemporal. Dante iria querer que você tivesse o melhor. Dante Valente, o homem que os tabloides chamavam de príncipe de Chicago e a polícia chamava de intocável. Ele está atrasado. Lucia sussurrou, seu sorriso fixo, mas seus olhos se movendo para seu relógio. Ele nunca está atrasado. Os homens na porta deram um passo à frente. O maître tentou detê-los e o homem cicatrizado simplesmente o empurrou para o lado com um olhar que prometia violência. Eles começaram a se mover pelas mesas, indo direto para o canto de trás. Eles estão vindo. Siena sussurrou pânico, subindo em sua garganta como Billy. Lucia, eles estão vindo. Continue sorrindo, Lucia comandou, embora sua própria mão estivesse tremendo na mesa. Os homens estavam a 3 metros de distância. Siena podia ver o olhar morto em seus olhos. Ela se preparou, perguntando se uma xícara de chá poderia parar uma bala. Perguntando se ela morreria aqui em seu vestido de brechó por um chá de 12 euros. Então a porta da frente se abriu com um estrondo. Não foi um toque de campainha desta vez. Foi um estrondo. Uma rajada de vento e neve rodopiou para dentro da sala, seguido por uma figura que parecia sugar toda a luz do espaço. Ele era alto, mais de 1,90 m, vestindo um terno sob medida cor de carvão que custava mais do que os ganhos de vida de Siena. Seu cabelo era preto penteado para trás, e seu rosto era um estudo de ângulos severos, maçãs do rosto, uma mandíbula que podia cortar pedra, e olhos que eram da cor de água congelante. Dante Valente, ele não correu. Ele andou com uma fluidez predadora aterrorizante. Ele viu os 2 homens em casacos cinzas instantaneamente. Ele não sacou uma arma. Ele simplesmente desabotoou seu paletó, revelando o coldre de ombro por baixo e travou os olhos com eles. Atrás dele, mais 3 homens, guarda-costas enormes e volumosos, jorraram para dentro da loja. Os homens de cinza congelaram. Eles estavam em menor número. O homem cicatrizado olhou para Dante, então para Lúcia e finalmente para Siena. Ele zombou, virou-se nos seus calcanhares e saiu. A tensão na sala não quebrou. Apenas mudou de foco. Dante marchou até a mesa. Ele olhou para sua mãe, notando sua pele pálida. Então seu olhar disparou para Siena. Pareceu como ser radiografada. Ele olhou para seu vestido barato, suas mãos tremendo, a xícara de chá meio vazia. Mãe. Sua voz era um barítono profundo, suave, mas vibrando com raiva suprimida. Você está ferida? Eu estou bem, Dante. Lucia disse, desabando de volta contra o assento da cabine, a adrenalina diminuindo. Graças a ela. Dante olhou para Siena novamente, seus olhos estreitados. Quem é ela? Ela é sua noiva, Lucia disse, sua voz recuperando um pouco de seu aço. Pelo menos ela foi pelos últimos 10 minutos. Os assassinos Santoro iriam me cortar, Dante. Eles hesitaram porque estavam confusos. Eles não sabiam quem ela era. Dante encarou Siena. Silêncio se estendeu pesado e sufocante. Siena percebeu que estava prendendo a respiração. Levante-se, Dante disse a Siena. Não foi um pedido. Eu não paguei, Siena gaguejou, aterrorizada. Dante alcançou seu bolso, puxou um clipe de dinheiro e jogou uma nota de $100 na mesa sem olhar para ela. Você tem agora. Vamos. Vá. Ir aonde? Siena perguntou, recuando.
Eu a ajudei. Eu fiz o que ela pediu. Eu só quero ir para casa. Dante se inclinou, colocando ambas as mãos na mesa, prendendo-a na cabine. De perto, ele cheirava a colônia cara, tabaco e pólvora. A família Santoro acabou de ver seu rosto sentada do outro lado da minha mãe. Eles viram você usando um anel. Ele olhou para a mão dela nua, então encarou sua mãe. Eu dei a ela meu anel de reserva. Lucia mentiu suavemente, deslizando um anel maciço de esmeralda de seu mindinho e empurrando-o pela mesa debaixo de seu guardanapo. Dante não piscou. Ele olhou de volta para Siena. Eles pensam que você é minha, o que significa que 5 minutos depois que você sair por aquela porta sozinha, eles vão te pegar. Eles vão te torturar para descobrir o que você sabe sobre minha família. E quando você disser a eles que não sabe nada, eles vão te matar apenas para me enviar uma mensagem. Siena sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Você está brincando. Eu nunca brinco, Dante disse friamente. Você entrou nesta vida no momento em que você serviu aquele chá. Querida, agora entre no carro ou fique aqui e morra. É sua escolha. Siena olhou para a porta onde os assassinos tinham acabado de sair. Ela olhou para a mão estendida de Dante, grande, cicatrizada e exigente. Ela a pegou. A viagem para a propriedade Valência foi silenciosa. Siena sentou no banco de trás de um SUV blindado preto, apertada entre Dante e a janela. Lucia sentou-se em frente a eles, sorvendo água de uma garrafa de cristal que ela tinha puxado de um compartimento escondido. Siena observou a cidade passar embaçada. Eles estavam indo para o norte em direção aos enclaves ricos de Lake Forest, longe de seu apartamento-estúdio em Pilsen. Ela verificou seu telefone. 3 chamadas perdidas de seu proprietário. Ótimo. Dê-me seu telefone, Dante disse. Siena pulou. O quê? Por quê? GPS, rastreador malware. Ou talvez você seja apenas burra o suficiente para postar uma selfie, Dante disse, estendendo a mão. Eu preciso dele. Meu pai me liga neste telefone. Siena protestou, agarrando o iPhone rachado ao seu peito. Dante o arrancou da mão dela com velocidade sem esforço. Ele baixou a janela e o jogou na rodovia. Ei, Siena gritou, avançando para a janela. Essa era minha vida, minhas fotos, meus contatos. Eu vou te comprar uma nova vida, Dante disse, subindo a janela como se ele tivesse acabado de jogar um invólucro de chiclete. Uma que não leve Rocco Santoro à minha porta da frente. Siena recuou, lágrimas de raiva ardendo em seus olhos. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Você é minha responsabilidade agora, ele murmurou, olhando para longe. Eles chegaram à propriedade 20 minutos depois. Não era uma casa. Era uma fortaleza. Muros de pedra altos, portões de ferro que gemeram abertos e guardas armados patrulhando o perímetro como pastores alemães. A casa em si era uma mansão de calcário extensa que parecia fria e imponente contra o céu cinzento. Dante os conduziu para uma biblioteca que cheirava a couro e fumaça de charuto. Ele bateu as pesadas portas de carvalho e se virou para sua mãe. O que você estava pensando, Lucia? Ele rugiu. A fachada calma caiu. Ele era terrivelmente alto. Ir para a cidade sozinha, sem segurança, com o tratado de paz pendurado por um fio. Eu precisava de ar, Dante. Lucia gritou de volta, mantendo sua posição. Eu não sou uma prisioneira na minha própria cidade. E eu sabia que os Santoros estavam fazendo um movimento. Eu queria os atrair. Usando uma civil como escudo humano, Dante apontou um dedo para Siena, que estava tentando se misturar a uma estante de livros. Olhe para ela. Ela está aterrorizada. Ela é uma garçonete, mãe. Eu vi seu avental em sua bolsa. Ela não foi feita para isso. Ela se manteve. Lucia argumentou. Ela serviu o chá sem derramar uma gota, enquanto uma arma estava apontada para suas costas. Ela tem potencial. Potencial para o que é um caixão fechado. Dante passou a mão pelo cabelo, andando pela sala. Os Santoro a viram. A notícia se espalhará até a meia-noite.
A comissão estará perguntando quem ela é. Se eu disser que ela é um corpo, eles pensarão que sou fraco, que deixei minha mãe jantar com estranhos enquanto assassinos circulavam. Se eu disser que ela é um chamariz, eles a matarão para provar um ponto. Ele parou de andar e se virou para Siena. Ele se aproximou lentamente, inspecionando-a novamente. Ele olhou para suas botas gastas, a bainha desfiada de seu casaco, as olheiras sob seus olhos. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Si, ela sussurrou. Siena Moretti. Moretti, ele repetiu, saboreando as sílabas. Italiana. Meu avô era da Sicília. Eu nunca fui. Dante assentiu. Ele andou atrás de sua enorme escrivaninha de mogno e sentou-se. Ele puxou um talão de cheques de uma gaveta. Quanto? Ele perguntou. Com licença, quanto para desaparecer? Eu posso te arranjar em Montana. Novo nome, nova identidade. Uma cabana na floresta. Você parte esta noite. Siena pensou sobre isso. Montana, segurança. Sem proprietário ligando. Mas então ela pensou em seu pai. Ele estava em um asilo administrado pelo Estado nos subúrbios, lutando contra a demência de início precoce. Se ela partisse, ele estaria sozinho. Ele seria uma ala do Estado. Ele morreria se perguntando para onde sua menininha foi. Eu não posso sair, Siena disse, sua voz tremendo mais firme. Dante pausou, caneta pairando sobre o cheque. Por quê? Meu pai, ele está doente. Eu sou seu único contato. Se eu desaparecer, ele não tem ninguém. Dante a estudou. Por um segundo algo cintilou em seus olhos. Respeito, talvez. Ou talvez apenas cálculo. Ele fechou o talão de cheques. Então temos um problema, Siena Moretti, porque você não pode ficar em Chicago como garçonete. Você é um alvo. Ele se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. Então jogamos a mão que minha mãe nos deu. O que isso significa? Os Santoro pensam que você é minha noiva. Então você vai ser minha noiva. Siena riu. Foi um som seco e histérico. Eu sou uma garçonete que ganha gorjetas em panquecas. Sua você. Isso não é uma comédia romântica. É insano. É sobrevivência. Dante corrigiu. Minha família está sendo desafiada pelo conselho de anciãos. Eles pensam que sou muito jovem, muito imprudente. Eles querem que eu me estabilize para mostrar estabilidade. Uma noiva me dá isso. Isso me dá tempo para erradicar o traidor em minha organização e esmagar os Santoros. Ele se levantou e andou ao redor da escrivaninha, parando a centímetros dela. Aqui está o acordo. Você mora aqui. Você usa as roupas que eu compro. Você participa das galas que eu te digo para ir. Você sorri para os homens que querem me matar. E você finge me adorar. Em troca, eu pago todas as suas dívidas. Siena engoliu. Eu tenho empréstimos estudantis sumidos. As contas médicas do meu pai. Elas são altas. Pagos na íntegra. Eu o mudarei para a melhor instalação privada do Estado. Enfermeiras particulares, atendimento 24 horas. Ele viverá como um rei. A respiração de Siena engasgou. Essa era a única coisa que ela não podia dar a ele o melhor cuidado. Ela estava afogada em dívidas, tentando mantê-lo confortável. Quanto tempo? Ela perguntou. 6 meses, Dante disse. Ou até que os Santoros estejam mortos. O que vier primeiro? E se eu disser não, então eu abro aquela porta. Dante disse, gesticulando para a saída. Você sai. Eu te dou 10 $10 em dinheiro. Você corre. Mas eu não posso prometer que os Santoros não te encontrarão antes que você chegue à estação de trem. Não foi uma escolha. Foi um ultimato envolto em seda. Siena olhou para Lucia, que estava observando com uma expressão estranha, culpa misturada com triunfo. Ela olhou para Dante, o monstro bonito e perigoso, oferecendo-se para salvar seu pai em troca de sua alma. 6 meses, Siena disse. 6 meses, Dante concordou. Ele estendeu a mão.
Bem-vinda à família, Siena. Ela apertou a mão dele. Sua pele era áspera, seu aperto quente. Uma regra, Dante acrescentou sem soltar a mão dela. Isso é negócio. Não se apaixone por mim. Eu não sou um herói. Eu destruo tudo que toco. Se você sentir algo, você está por sua conta. Siena puxou a mão de volta, levantando o queixo. Não se preocupe, senhor Valente. Você não é meu tipo. O lábio de Dante se curvou para cima, um micro sorriso. Isso o fez parecer devastadoramente bonito. Veremos, ele disse. Mostre a ela a ala de hóspedes. Esta noite temos jantar com os subchefes. Prepare-se, noiva. O show começa agora. Siena pensou que a parte mais difícil de seu dia tinha sido encarar assassinos por causa de um chá Earl Grey. Ela estava errada. A parte mais difícil foi suportar o closet de Lucia Valente. 2 horas antes do jantar, Lucia havia arrastado Siena para um quarto maior do que o apartamento inteiro de Siena. Estava cheio de araras, de roupas de grife e prateleiras de sapatos que pareciam dispositivos de tortura medievais folheados a ouro e o cheiro de sachês de lavanda que custavam mais do que um pagamento de carro. Lucia não estava interpretando fada madrinha. Ela era uma general equipando uma soldado para a guerra. Muito antiquado, Lucia murmurou, jogando um blazer Chanel de lado. Muito desesperado, ela disse, descartando um número vermelho de lantejoulas. Ela circulou Siena como um tubarão, beliscando o tecido de seu vestido de brechó com desdém. Você tem uma boa estrutura, precisamos enfatizar isso. Você precisa parecer cara, intocável e completamente devota ao meu filho. Os homens que virão esta noite precisam acreditar que Dante Valente, um homem que não confia em ninguém, entregou seu coração a você. Lucia finalmente puxou um vestido de seda verde esmeralda. Era sem costas, com um decote que mergulhava perigosamente baixo e uma fenda que subia alto em sua coxa. Era um vestido desenhado para parar conversas. Vista-o, Lucia comandou. Quando Siena saiu do recanto de mudança, ela não se reconheceu no espelho do chão ao teto. O vestido caía como uma segunda pele, cintilando como jade líquido. Seu cabelo, geralmente bagunçado de um turno longo, havia sido puxado para trás em um coque elegante e severo pela estilista pessoal de Lucia. Sua maquiagem era impecável, destacando suas maçãs do rosto e fazendo seus olhos parecerem enormes e ligeiramente perigosos. Ela não parecia mais uma garçonete. Ela parecia alguém que poderia arruinar sua vida com um telefonema. Adequado, Lucia disse, o que Siena adivinhou ser um grande elogio. Uma batida na porta fez com que ambas se virassem. Dante entrou. Ele havia trocado por um terno preto fresco, este ainda mais nitidamente sob medida que o último. Ele parou morto quando viu Siena. Seus olhos leram sobre ela, do cabelo elegante à seda esmeralda agarrada aos seus quadris. Por uma fração de segundo, a máscara fria escorregou. Havia calor em seu olhar, uma apreciação masculina crua que fez a respiração de Siena engasgar em sua garganta. Então a máscara voltou ao lugar. Você serve, ele disse secamente. Ele se aproximou e puxou uma caixa de veludo do bolso. Ele a abriu. Dentro havia um anel de diamante tão grande que parecia vulgar. Era um corte esmeralda flanqueado por baguetes engastadas em platina. Dê-me sua mão, ele exigiu. Siena ofereceu sua mão esquerda tremendo. Ele deslizou o anel para o dedo dela. Era pesado. Pareceu um grilhão. Ouça-me, Dante disse, sua voz baixa e urgente, seu aperto na mão dela apertando. Esta noite você está no palco. Os homens lá embaixo são meus capos, meus capitães. Eles são leais, mas são lobos famintos. Se eles sentirem fraqueza em mim, eles vão me despedaçar. Você é minha fraqueza agora. Qual é a história? Siena sussurrou, olhando para o diamante. Nós nos conhecemos 6 meses atrás em uma abertura de galeria em River North. Eu estava comprando uma escultura. Você estava admirando-a. Foi instantâneo.
Você não sabe os detalhes do meu negócio, apenas que estou em logística e construção. Você é ferozmente protetora de mim. Você odeia a violência, mas ama o homem. Ele se inclinou perto, sua respiração roçando sua orelha. Olhe para mim quando eu falo. Toque meu braço. Ria das minhas piadas, mesmo que não sejam engraçadas. Vender esta mentira é a única coisa que te mantém viva esta noite. Você entende? Sim, ela respirou. Bom, vamos alimentar os lobos. A sala de jantar era cavernosa, dominada por uma mesa de mogno de 6 metros. 6 homens sentaram ao redor dela, bebendo copos de licor escuro. Quando Dante entrou com Siena em seu braço, a sala ficou em silêncio. 6 pares de olhos duros e calculistas fixaram-se nela. Dante fez as apresentações suavemente, sua mão repousando possessivamente na parte inferior das costas dela. Um gesto que parecia protetor e controlador. Cavalheiros, esta é Siena, minha noiva. A palavra pairou no ar. Houve murmúrios de parabéns, nenhum deles soando sincero. Siena se sentiu como um cordeiro vestido de seda apresentado a uma matilha de hienas. Ela estava sentada ao lado de Dante, diretamente em frente a um homem chamado Sal Russo. Esse era enorme, com um pescoço grosso de músculo e um nariz que havia sido quebrado pelo menos 3 vezes. Ele era o subchefe que controlava as docas do lado oeste, um homem notório por sua brutalidade. Durante o primeiro prato, S encarou Siena enquanto mastigava seu push-kutu com a boca aberta. Então, Siena, S resmungou, apontando seu garfo para ela. Você é a única que finalmente pescou o príncipe, hein? Nós nem sabíamos que ele estava procurando. O amor acontece quando você menos espera, S. Siena disse, tentando manter a voz firme. Ela repousou a mão no antebraço de Dante, sentindo o músculo rígido sob o tecido caro do terno. Isso é certo? Sal sorriu. E o que você faz, querida? Além de parecer bonita em vestidos caros, a mesa ficou em silêncio. Era um teste, um desafio direto. Dante se moveu ao lado dela. Ele estava prestes a intervir para derrubar S, mas Siena apertou seu braço, silenciando-o. Ela sabia como lidar com bêbados beligerantes na lanchonete. Esta era apenas uma versão mais rica. Ela pegou sua taça de vinho, deu um gole lento e olhou para S, olho no olho. Eu gerencio coisas, S. Coisas difíceis, assim como Dante faz. Ela mentiu suavemente, canalizando a atitude de toda mulher rica e arrogante que ela já havia atendido. E, francamente, eu acho essa pergunta um pouco chata para um homem da sua reputação. Certamente você tem coisas mais interessantes para discutir do que meu guarda-roupa. S piscou. Ele não estava acostumado com mulheres respondendo. Ele soltou uma risada ruidosa que soou como cascalho em um liquidificador. Ela tem fogo, chefe. S bateu a mão na mesa, fazendo os talheres saltarem. Eu gosto mais dela do que daquelas peruas esculpidas com quem você costuma andar. Ao futuro, Sr. Valente. Ele levantou seu copo. A tensão na sala se quebrou. Os outros homens levantaram seus copos, o brinde ecoando pela mesa. Dante se inclinou perto de Siena sob o pretexto de beijar sua bochecha. Nada mal para uma garçonete, ele murmurou. Seus lábios roçaram a pele dela, enviando um arrepio involuntário pela espinha. Mas não se gabe. Se ri agora. Amanhã ele pode decidir que você é um passivo e tentar te colocar no porta-malas de um carro. O teste nunca acaba, Siena. Uma semana se passou. Siena aprendeu que o luxo podia ser uma prisão. A propriedade Valente era magnífica, mas era uma gaiola dourada. Ela tinha uma suíte de quartos que eram maiores do que a antiga casa de seu pai. Ela tinha funcionários que atendiam a todos os seus caprichos, trazendo-lhe expresso na cama e preparando banhos de pétalas de rosa. Mas ela não podia sair da propriedade sem uma escolta armada. Seu telefone era monitorado. Dante havia lhe dado um novo criptografado. Cada canto da propriedade, fora dos quartos, e banheiros tinha câmeras de segurança.
Ela se sentia observada, analisada e julgada a cada segundo do dia. Dante cumpriu sua palavra, porém. 3 dias depois, ele a levou para a nova instalação para onde seu pai havia sido transferido. Chamava-se Cedar Grove e parecia mais um resort 5 estrelas do que um asilo. Seu pai, Marco, estava em uma suíte particular com vista para um jardim bem cuidado. Ele tinha 2 enfermeiras particulares cuidando dele 24 horas por dia. Quando Siena entrou, seu pai estava sentado em uma poltrona macia, ouvindo velhos discos de ópera italiana. Ele parecia mais limpo, mais saudável do que nos últimos meses. Papa, Siena sussurrou. Marco olhou para cima, seus olhos, muitas vezes nublados pela confusão, clarearam por um momento. Siena Principa. Ela correu e o abraçou, enterrando o rosto em seu ombro. Ele cheirava a sabonete caro, não ao alvejante institucional do lar estatal. Dante estava na porta observando. Ele não entrou no quarto. Ele apenas se encostou no batente, braços cruzados, sua expressão ilegível enquanto observava Siena chorar de alívio. Quando ela saiu 1 hora depois, seus olhos estavam vermelhos. Dante estava esperando no carro. É satisfatório? Ele perguntou, sua voz profissional. É incrível, Siena disse, limpando os olhos. Obrigada, eu não sei como. Não me agradeça. Ele a cortou bruscamente. É uma transação. Você está cumprindo sua parte do acordo. Eu estou cumprindo a minha. É só isso. Ele parecia determinado a manter uma parede entre eles para lembrar a ambos que aquilo era apenas negócio. Mas de volta à propriedade, a tensão na casa estava crescendo. Eles estavam morando juntos, fingindo estar apaixonados para a equipe e os guardas. Mas quando as portas se fechavam, eles eram estranhos compartilhando um teto. Siena estava entediada e inquieta. Ela estava acostumada a trabalhar turnos duplos de pé, não a relaxar em uma piscina coberta, esperando um homem lhe dizer o que fazer. Uma noite, incapaz de dormir, Siena desceu até a enorme cozinha de aço inoxidável para encontrar um chá de ervas. Ela estava usando pijamas de seda que Lucia havia lhe comprado, muito transparentes para seu conforto. Ela virou a esquina e quase colidiu com Dante. Ele estava sem camisa, usando apenas calças de moletom cinza. Siena congelou. Foi a primeira vez que ela o vira sem terno. Ele era terrivelmente forte. Seu torso era um mapa de músculos e cicatrizes. Ferimentos de faca, o que parecia um arranhão de bala em suas costelas, e outras marcas mais antigas. Ele estava bebendo água diretamente de uma jarra. Ele a abaixou lentamente, seus olhos percorrendo seus pijamas transparentes na luz fraca da cozinha. O ar entre eles, de repente, ficou espesso o suficiente para sufocar. Não consegue dormir? Ele perguntou, sua voz rouca de exaustão. Está muito quieto aqui, Siena disse, cruzando os braços sobre o peito, consciente de quão pouco estava vestindo. Eu estou acostumada com o barulho da cidade, sirenes, caminhões. O silêncio é caro, Dante disse, aproximando-se. Ele cheirava a sabonete e aquele cheiro subjacente de perigo que parecia se agarrar a ele. Significa que ninguém está atirando na casa esta noite. Você alguma vez desliga isso? Ela perguntou, olhando para ele. A paranoia, a necessidade de controlar tudo. E se eu desligar, pessoas morrem. Ele disse simplesmente. Ele estava muito perto agora. Siena podia sentir o calor irradiando de sua pele nua. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela. Por um momento de parar o coração, ela pensou que ele ia acariciar sua bochecha. Ela se viu inclinando-se ligeiramente, um impulso traiçoeiro para encurtar a distância entre eles. O puro magnetismo do homem era avassalador. Seus dedos roçaram uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Seus olhos caíram para seus lábios. Você não deveria estar perambulando por aqui embaixo, ele murmurou. Sua voz caiu 1/8. Você não sabe o que está fazendo com os guardas. Comigo? O coração de Siena batia forte. Dante.
Ele estremeceu com seu nome. Ele puxou a mão de volta como se tivesse sido queimado, sua mandíbula apertando. O gelo retornou aos seus olhos. Vá para a cama, Siena. Ele comandou duramente, virando as costas para ela para encarar a pia. Lembre-se da regra. Não complique isso. Tremendo, humilhada e confusamente excitada, Siena fugiu de volta para seu quarto. Na manhã seguinte, a ilusão de segurança se desfez completamente. Siena estava tomando café da manhã no pátio quando o chefe de segurança, um homem de rosto sombrio chamado Elias, se aproximou carregando uma pequena caixa de papelão. Ele estava usando luvas de látex. Senhorita Moretti, Elias disse gravemente, isso foi encontrado no portão de serviço esta manhã. Sem endereço de remetente, era endereçado a você. Siena franziu a testa, colocando sua xícara de café. Para mim, como? Elias colocou a caixa na mesa. Ele abriu as abas com um canivete. Siena olhou para dentro e gritou, recuando de sua cadeira. Dentro da caixa, repousando em uma cama de papel de seda preto, estava um pequeno canário amarelo. Seu pescoço estava quebrado, sua cabeça torcida em um ângulo antinatural. Abaixo do pássaro morto havia um simples cartão de índice branco com uma única linha digitada no centro. Cante para ele, passarinho. Estamos ouvindo. Dante irrompeu no pátio segundos depois, arma em punho. Tendo ouvido o grito, ele viu a caixa, viu Siena tremendo contra o corrimão de pedra. Ele guardou a arma e se aproximou da caixa. Seu rosto ficou impossivelmente escuro. A fúria irradiando dele era palpável. Elias, Dante rosnou, sua voz, um murmúrio baixo de violência iminente. Como isso passou pelo perímetro? Estamos revisando as filmagens agora, chefe. Deve ter sido uma entrega de drone durante a troca de turno. Dante olhou para Siena. Ela estava pálida, seus olhos arregalados de terror. A realidade de sua situação tinha acabado de pousar em sua mesa de café da manhã. Isso não era mais um jogo. Os Santoro sabiam exatamente quem ela era e sabiam onde ela morava. Dante se aproximou dela. Ele não ofereceu conforto. Ele a agarrou pelos ombros, seu aperto quase doloroso, forçando-a a olhar para ele. Eles sabem, ele disse gravemente. A mentira já está vazando. Você queria sair desta casa, Siena. Você queria liberdade. Esqueça. Você não vai sair desta propriedade novamente até que todo Santoro que possa segurar uma arma esteja morto. O canário morto foi uma mensagem, mas a resposta de Dante Valente foi uma declaração de guerra. A maioria dos homens teria trancado a propriedade, enterrado seus entes queridos em um bunker e esperado a tempestade passar. Dante fez o contrário. Ele entrou no quarto de Siena 2 horas depois que a caixa chegou, jogou uma sacola de roupas na cama e anunciou: Vamos sair. Siena estava sentada na beira da cama, ainda abraçando os joelhos. Ela olhou para ele incrédula. Você está louco? Eles acabaram de enviar um pássaro morto para minha mesa de café da manhã. Eles sabem onde moramos. Exatamente, Dante disse, ajustando seus abotoaduras. Ele estava vibrando com uma energia fria e aterrorizante. Eles querem que tenhamos medo. Eles querem que eu te esconda. Se eu te escondo, eu provo que você é uma fraqueza. Se eu te desfilo na frente da elite da cidade esta noite, eu provo que você é uma rainha. E você não toca em uma rainha sem começar uma guerra que queima todo o reino. Onde estamos indo? Siena perguntou, sua voz tremendo. O baile de caridade do prefeito no Drake Hotel. Todos estarão lá. Os políticos, o comissário de polícia e Rocco Santoro. Siena se levantou, a raiva inflamando através de seu medo. Você quer me usar como isca de novo? Dante atravessou o quarto em 2 passadas. Ele não a tocou, mas se impôs sobre ela, sua presença consumindo o ar do quarto. Não é isca, Siena, é um escudo. Os Santoros não vão atacar você em um quarto cheio de juízes federais e câmeras. É o lugar mais seguro que você pode estar esta noite. Mas você tem que vender isso.
Você tem que olhar para Rocco Santoro e rir na cara dele. Ele apontou para a sacola de roupas. Use o vermelho. Ele sinaliza sangue. Deixe-o saber que não temos medo de derramá-lo. O Drake Hotel era um palácio de folha de ouro e lustres de cristal. O salão de baile estava lotado com os poderosos de Chicago. Quando Dante e Siena entraram, a conversa não apenas parou. Ela evaporou. Siena usava um vestido de veludo carmesim que abraçava cada curva, ombro a ombro, com uma fenda que subia até o quadril. Em volta do pescoço, havia um colar de diamantes que Lucia havia tirado de um cofre, uma joia de família valente, valendo mais do que o prédio em que Siena morava. A mão de Dante era um torno na parte inferior das costas dela. Ele a guiou pela multidão, acenando para juízes e apertando as mãos de vereadores. Ele interpretou o papel do noivo dedicado, sussurrando perfeitamente em seu ouvido, roçando o polegar sobre as articulações dos dedos dela. Relaxe, ele murmurou enquanto pegavam champanhe. Seu pulso é visível em seu pescoço. Talvez porque eu esteja esperando um atirador. Ela sibilou de volta, sorrindo brilhantemente para um senador que passava. Sem atiradores, apenas tubarões. Os olhos de Dante endureceram. 3 horas. Siena se virou ligeiramente. Perto da orquestra estava um homem que parecia ter sido esculpido em podridão. Rocco Santoro era mais baixo que Dante, mais largo, com cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso que não alcançava seus olhos negros e mortos. Ele estava recepcionando um grupo de empresários com aparência nervosa. Ele os viu. Ele se desculpou e caminhou direto para eles. Dante, Rocco disse, sua voz como óleo deslizando sobre cascalho, e a linda noiva. Não pensei que te veríamos esta noite. Ouvi dizer que você teve alguns problemas de controle de pragas na propriedade esta manhã. Siena sentiu os músculos de Dante se contraírem sob o paletó. A ameaça era flagrante. Apenas um passarinho, Rocco, Dante disse, sua voz entediada. Meu gato cuidou disso. A natureza é cruel, não é? Rocco riu, mas seus olhos permaneceram em Siena. Ele se aproximou demais, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a almíscar pesado e charutos velhos. Você é uma garota corajosa. Rocco sussurrou para ela, ignorando Dante. Mas me diga, querida, uma garçonete de Pilsen sabe nadar? O rio Chicago está muito frio nesta época do ano. Siena congelou. Ele sabia. Ele sabia exatamente de onde ela vinha. A cobertura de noiva estava comprometida. Ele estava apenas brincando com eles agora, esperando o momento certo para atacar. O pânico explodiu em seu peito. Ela abriu a boca para falar, para gaguejar, para fazer algo, mas Dante se moveu. Ele não atingiu Rocco. Isso teria causado uma cena. Em vez disso, Dante se colocou entre eles, bloqueando completamente a visão de Rocco para ela. Ele pegou a mão de Siena e a puxou contra seu peito. A música está começando, Dante disse, sua voz alta o suficiente para a multidão próxima ouvir. Acredito que esta é a nossa canção, querida. Ele a levou para a pista de dança antes que ela pudesse protestar. A orquestra começou uma valsa. Dante a segurou firme, movendo-os para o centro da sala, cercados por casais girando. Ele sabe, Siena sussurrou freneticamente, agarrando os reversos de Dante. Dante, ele sabe que eu sou uma garçonete. Ele sussurrou para mim. Eu sei que ele sabe, Dante disse calmamente, girando-a. Ele está blefando. Ele suspeita, mas não sabe. Não, ele está tentando te abalar para ver se você racha. Se você racha, ele confirma. Eu estou rachando, Dante. Eu estou rachando agora mesmo. Não, você não está. Dante parou de se mover. Eles estavam no centro do salão de baile. Centenas de olhos estavam sobre eles. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, o cálculo havia sumido de seus olhos. Havia apenas intensidade, uma gravidade escura e desesperada. Olhe para mim, ele comandou. Esqueça Rocco. Esqueça os assassinos. Esqueça a mentira.
Agora mesmo somos apenas você e eu. Eu te tenho. Eu não vou deixá-los te tocar. Ele baixou a cabeça. Beije-me, ele sussurrou. Faça-o acreditar. Faça-me acreditar. Siena não pensou. Ela agiu por instinto. Ela se ergueu na ponta dos pés e pressionou os lábios nos dele. Era para ser uma performance. Era para ser um show para as câmeras e os assassinos assistindo das laterais. Mas no momento em que seus lábios se tocaram, o mundo inclinou em seu eixo. Dante não beijou como um cavalheiro. Ele beijou como um homem faminto. Sua mão se emaranhou no cabelo dela, inclinando a cabeça dela para trás, aprofundando o beijo até que beirava o escandaloso. Era possessivo, rugido e terrivelmente real. Siena sentiu um choque de eletricidade percorrer suas veias. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto, esquecendo a multidão, esquecendo o perigo. Por 10 segundos, eles não eram uma garçonete e um chefe da máfia. Eles eram duas pessoas se agarrando uma à outra no olho de um furacão. Quando finalmente se separaram sem fôlego, Dante encostou a testa na dela. Seus olhos estavam arregalados, escuros e embaçados. Ok, ele ofegou, sua voz instável. Eu acho que eles estão convencidos. Siena olhou para ele, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela percebeu com um pavor crescente que a regra "não se apaixone" já estava quebrada. O feitiço se quebrou no momento em que saíram do hotel. O vento frio de Chicago os atingiu como um golpe físico. O manobrista trouxe o sedã preto blindado de Dante. Dante o gorjeteou, conduziu Siena para o banco do passageiro e assumiu o volante ele mesmo. Ele havia dispensado o motorista mais cedo, dizendo que queria privacidade com sua noiva. Na realidade, ele não confiava em mais ninguém para dirigi-los esta noite. Eles saíram para Lakeshore Drive. O lago era um vazio negro à direita deles. O horizonte da cidade, uma parede de luz à esquerda deles. Aquele beijo, Siena começou, olhando pela janela, incapaz de olhar para ele. Não o analise, Dante disse bruscamente, verificando seu espelho retrovisor. Foi necessário. Pareceu mais do que necessário. Siena, pare. Os olhos dele piscaram para o espelho novamente. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante. Temos companhia. Siena se virou no assento. 2 SUVs pretos estavam zigue-zagueando no trânsito atrás deles, furando semáforos vermelhos, diminuindo a distância rapidamente. Santoro, a menos que o fã-clube tenha ficado agressivo, Dante murmurou. Ele pisou no acelerador. O motor rugiu e o sedã disparou para frente, prendendo Siena em seu assento. Segure-se! Dante gritou. O primeiro SUV atingiu o para-choque traseiro deles. O sedã derrapou no asfalto gelado. Dante corrigiu a derrapagem com um xingamento, lutando para trazer o carro pesado de volta à pista. Um tiro estalou, um barulho alto e seco, e uma teia de aranha de rachaduras apareceu no vidro à prova de balas da janela de Siena. Siena gritou, abaixando-se. Eles estão atirando em nós! Fique abaixada! Dante gritou. Ele desviou violentamente para a direita, pegando uma rampa de saída a 90 km/h. Os pneus cantaram, soltando fumaça contra o pavimento. Eles estavam no distrito industrial agora, um labirinto de velhos armazéns e fábricas fechadas. Este era o território de Dante, mas os SUVs eram implacáveis. Outro tiro ecoou. Este não atingiu o vidro. Ele perfurou o metal da porta. Dante sibilou de dor, seu corpo sacudindo. Dante! Siena gritou. Eu estou bem, ele grunhiu. Ele fez uma curva fechada à esquerda em um beco estreito, arranhando o lado do carro caro contra uma parede de tijolos. Ele apagou os faróis. O carro mergulhou na escuridão. Ele dirigiu às cegas por 90 metros. Então freou bruscamente atrás de uma lixeira enferrujada. Fora! Ele ordenou, sua voz tensa. Temos que nos mover a pé. Eles vão bloquear o beco. Siena saiu correndo. O frio mordeu através de seu vestido fino.
Instantaneamente, Dante já estava fora verificando o pente de sua pistola. Na luz fraca de um poste distante, Siena viu. Sangue. Estava encharcando o ombro de seu paletó, preto no preto escorrendo por sua manga. Seu tiro! Ela ofegou. Arrancou um pedaço, ele mentiu. Vamos. Ele pegou a mão dela e a puxou em direção a uma porta de metal indistinta na lateral de uma fábrica abandonada. Ele digitou um código em um teclado 2099. A luz ficou verde. A porta clicou aberta. Eles entraram, Dante atrancando, com o ferrolho, atrás deles. Não era uma fábrica por dentro. Era uma casa segura. Um apartamento de um único cômodo esparso com uma cama de hospital, uma linha telefônica segura e um armário cheio de armas e suprimentos. Dante desabou contra a porta, escorregando até o chão. Ele largou a arma. Seu rosto estava cinzento. Dante. Siena caiu de joelhos ao lado dele. A adrenalina estava diminuindo, substituída pela dura realidade do sangue se acumulando no chão. Kit de primeiros socorros debaixo da pia. Ele ofegou. Pegue o uísque também. Siena se apressou. Ela abriu o kit, suas mãos tremendo tanto que ela deixou cair a tesoura. Foco, Siena. Você já remendou lavadores de pratos que cortaram as mãos. Isso é apenas mais profundo. Ela correu de volta para ele. Preciso cortar o paletó. Faça. Já está arruinado de qualquer forma. Ela cortou o tecido caro. O ferimento era feio, um rasgo em seu deltoide. Não era fatal, mas ele estava perdendo sangue rapidamente. Isso vai doer. Ela avisou, derramando uísque sobre o ferimento para desinfetá-lo. Dante rugiu um som gutural de dor, sua cabeça batendo para trás contra a porta. Ele apertou os olhos, os dentes cerrados. Me desculpe, me desculpe. Siena soluçou, pressionando com pressas no ferimento. Ela começou a enfaixá-lo firmemente, usando a pressão para estancar o sangramento. Por 10 minutos, o único som na sala era a respiração ofegante deles. Finalmente, o sangramento diminuiu. Siena prendeu o curativo. Ela se sentou sobre os calcanhares, suas mãos cobertas com o sangue dele, seu vestido vermelho manchado mais escuro. Dante abriu os olhos. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ele viu o terror, o sangue nas mãos dela, a ruína de seu belo vestido. Você deveria ter corrido, ele sussurrou. Quando eu te dei o cheque naquele primeiro dia, você deveria ter pegado o dinheiro. Eu não podia deixar meu pai, ela disse, limpando as mãos em uma toalha. Eu teria cuidado dele, Dante disse suavemente. Eu não o teria deixado apodrecer. Por quê? Siena perguntou. Por que você se importa? Você deveria ser um monstro, Dante. Monstros não pagam por asilos para estranhos. Dante soltou uma risada amarga, estremecendo enquanto seu ombro se movia. Eu não sou um monstro, Siena. Eu sou um zelador. Eu limpo as bagunças que meu pai fez. Eu evito que a cidade queime, e às vezes eu me queimo. Ele estendeu seu braço bom. Sua mão, geralmente tão dominante, tremia ligeiramente. Ele tocou a bochecha dela, borrando um pequeno rastro de seu próprio sangue na pele dela. Parecia tinta de guerra. Você foi incrível esta noite, ele disse. No salão de baile, no carro. Você não congelou. Eu estava aterrorizada. Mas você não congelou. Essa é a diferença. Seu polegar traçou o lábio inferior dela. Aquele beijo. A respiração de Siena engasgou. Você disse para não analisá-lo. Eu menti, Dante murmurou. Seu olhar caiu para a boca dela. O ar na fria casa segura de repente pareceu escaldante. O perigo lá fora do Santoro, os assassinos, a política desapareceram. Havia apenas o cheiro de uísque, cobre e ele. Eu acho, Dante disse, sua voz rouca, que estou falhando em seguir minhas próprias regras. Siena se inclinou para o toque dele. Então quebre-as. Dante não esperou. Ele a puxou para ele. Desta vez não havia público, nem câmeras, nem estratégia. Ele a beijou com uma fome desesperada com gosto de dor e uísque.
Siena o beijou de volta, derramando todo seu medo e adrenalina no abraço. Ela não estava mais fingindo, e ela sabia com terrível certeza que ele também não estava. Eles estavam no meio de uma guerra, escondidos em uma caixa de concreto, sangrando e caçados, e ela nunca se sentira tão viva. Mas assim que a mão de Dante deslizou para a nuca dela, aprofundando o beijo, um baque pesado ecoou da pesada porta de aço atrás de suas costas. Então outro. Alguém estava tentando arrombar a porta. Dante se afastou instantaneamente, o amante desaparecendo, o assassino retornando. Ele pegou sua arma do chão com sua mão boa e lutou para se levantar. "Atrás da cama!" ele ordenou, sua voz fria como gelo. "Parece que Rocco tem um rastreador no meu carro." Ele apontou a arma para a porta. "Siena", ele disse sem olhar para trás. "Se eles entrarem, não os deixe te pegar viva. Há uma arma sobressalente no armário. Use-a." Siena se apressou para o armário, pegando o aço frio de um revólver. Ela o apontou para a porta, suas mãos tremendo, de pé lado a lado com o rei de Chicago. As dobradiças da porta gemeram. "Juntos", ela sussurrou. Dante olhou para ela, um orgulho feroz em seus olhos. Juntos. A porta explodiu para dentro. A pesada porta de aço não apenas abriu, ela explodiu para dentro, cobrindo a casa segura com poeira de concreto. Dante não hesitou. Mesmo sangrando e mal consciente, ele levantou sua arma. Siena agarrou o revólver com as duas mãos, seu coração batendo contra suas costelas, pronta para atirar na primeira sombra que se movesse. "Cessar fogo, chefe! Somos nós!" A voz não era o rosnado grale de Rocco Santoro. Era Elias, o chefe de segurança de Dante. Dante baixou sua arma 1 centímetro, seu peito ofegando. "Identifique-se, Elias", a voz chamou. "E sua mãe?" A fumaça se dissipou, revelando uma visão surreal. Passando por cima dos destroços de metal retorcido, estava Lúcia Valente. Ela estava vestida com um casaco de visão branco imaculado, segurando uma pistola elegante e silenciada em sua mão enluvada. Ela parecia menos que estava entrando em uma cena de crime e mais que estava chegando para a ópera. "Lucia." Siena ofegou, baixando sua arma. Lucia examinou a sala, o sangue acumulando-se no chão, o kit de primeiros socorros aberto e a determinação feroz no rosto de Siena. Um sorriso lento e aterrorizante curvou seus lábios. "Você se comportou bem, criança", Lucia disse calmamente. Ela olhou para o filho. "Pare de sangrar no chão, Dante. É indigno. Você deveria estar na sala de pânico." Dante grunhiu, escorregando pela parede enquanto sua adrenalina despencava. "Como você nos encontrou? Como você soube?" "Eu sabia porque eu planejei", Lúcia confessou, guardando sua pistola. "Eu sabia que Rocco colocou um rastreador no seu carro. Eu o deixei lá." Siena congelou. "O quê?" "Eu precisava de uma distração", Lucia disse, verificando sua manicure como se estivesse discutindo o tempo. "Eu precisava que Rocco enviasse seus melhores homens perseguindo o príncipe e sua noiva pela cidade. Enquanto seu esquadrão de assassinos estava ocupado atirando em você na rodovia, Elias e eu fizemos uma visita à casa de Rocco. Ele estava surpreendentemente desprotegido." "Rocco?" Dante perguntou, sua voz rouca. "Morto?" Lucia disse simplesmente. "A guerra acabou, Dante. Eu a terminei enquanto você estava brincando de herói de ação." "Nós éramos isca", Siena sussurrou, a percepção a atingindo como um golpe físico. "Você nos usou como isca." "Eu te usei para vencer", Lucia a corrigiu, seus olhos suavizando apenas uma fração enquanto olhava para Siena. "E você não fugiu. Você não se escondeu. Você o remendou e pegou uma arma. Talvez meus instintos estivessem certos sobre você afinal." 3 dias depois, a suíte privada no Northwestern Memorial Hospital estava em silêncio,
exceto pelo bip rítmico dos monitores. Siena estava perto da janela, observando a neve cair sobre Chicago. Atrás dela, Dante sentou-se na cama, seu ombro fortemente enfaixado, um envelope grosso repousando em seu colo. Venha aqui, ele disse baixinho. Siena se aproximou. Dante estendeu o envelope. Esta é a sua liberdade. Ele disse que o contrato é nulo. Rocco está morto. Dentro está uma escritura de uma casa em Lake Forest e um cheque de $20 milhões, suficiente para cuidar de seu pai para sempre, suficiente para desaparecer. Siena pegou o envelope. Era pesado. Era a solução para todos os problemas que ela já tivera. Então é isso? Ela perguntou, sua voz tensa. Eu pego o dinheiro e eu vou embora. Esse foi o acordo, Dante disse olhando para a parede, recusando-se a encontrar os olhos dela. Você fez seu trabalho. Você foi a noiva perfeita. Agora você volta a estar segura. Segura? Siena repetiu. Ela olhou para o envelope. Então ela olhou para o homem que a beijara em um salão de baile para salvar sua vida. Ela pensou na adrenalina, no medo e no fogo inegável entre eles. Lentamente, deliberadamente, ela rasgou o envelope ao meio. A cabeça de Dante se virou bruscamente para ela. O que você está fazendo? Ela rasgou novamente, deixando os pedaços caírem como confete. Você não pode me comprar, Dante, ela disse desafiadoramente. Eu não sou mais uma empregada. Meu pai me disse que ele costumava dirigir caminhões para sua família nos anos 80. Ele disse que os valentes cuidam dos seus. Bem, eu sou uma dos seus agora. Siena, eu sou um alvo. Dante interrompeu, sua compostura se quebrando. Eu vivo em um mundo de violência. Eu estou tentando te salvar disso. Porque eu não posso te perder. Você não vai me perder, Siena disse, aproximando-se e pegando a mão dele. Eu encarei assassinos. Eu tirei uma bala do seu ombro. Eu não sou uma boneca de porcelana, Dante. Eu sou mais forte do que você pensa. Dante olhou para ela, realmente olhou para ela e viu o aço por trás de sua beleza. Ele percebeu que podia comandar exércitos, mas nunca venceria uma discussão com esta mulher. Ele alcançou a gaveta da mesa de cabeceira. Desta vez ele não puxou dinheiro. Ele puxou o anel, o enorme diamante de corte esmeralda que ela havia devolvido quando chegaram ao hospital. Então negociamos um novo contrato. Dante sussurrou, segurando o anel contra a luz. Termos duração vitalícia, sem cláusula de saída. Parceria total. Ele olhou nos olhos dela, suas paredes finalmente desmoronando. Siena Moretti, você se casaria comigo de verdade? Siena sorriu, inclinando-se para pressionar a testa contra a dele. Acordo, ela sussurrou. Do lado de fora a cidade estava fria, mas por dentro o fogo estava apenas começando. E assim a garçonete se tornou a rainha. Siena não apenas sobreviveu ao mundo dos Valenti. Ela o conquistou não com uma arma, mas com uma coragem que nem o amanhecer podia ignorar. Isso te faz pensar, não faz? Se você fosse oferecido $5 milhões para se afastar do amor da sua vida, você conseguiria? Ou você rasgaria o cheque como Siena fez? Esta história nos lembra que às vezes a coisa mais perigosa não é o cara com a arma, é se apaixonar pela pessoa que a segura. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quer mais romances retorcidos, segredos da máfia e traições dramáticas, certifique-se de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma parte. Eu quero ouvir de você nos comentários. Você acha que Lucia estava certa em usá-los como isca? Ou ela foi longe demais? Deixe-me saber abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo